E quando eu tô falando de útero, gente, quando eu tô falando de útero, uma coisa muito importante. Nós, né, no útero, a gente acredita de uma forma mais simplista, né? De uma forma mais materialista, que a gente chama de uma visão muito materialista do corpo, que o útero é um útero, ponto final. Tanto que tem gente que diz assim: ah, o útero ou ele serve para dar filhos, fazer filhos, né? Ou para adoecer. É só para isso que ele serve. Lê do engano, né? Lê do engano. O útero é muito mais do que isso. Em nível sutil, ó, de novo aqui, em nível sutil, em que eu compreendo os níveis mental, emocional, energéticos e sistêmicos, o útero é um guardador de memórias, ele é um grande baú de memórias da mulher. E não é surpreendente, não é algo, não tem tudo a ver, né? O fato de mulheres estarem adoecendo profundamente os seus úteros e tem várias questões emocionais envolvidas nisso e familiares também. Então, quando a gente está falando de útero, a gente está falando do principal órgão do feminino, né? Do corpo feminino, do órgão central, aquele que é responsável por gestar, né? Por gerar a vida. O poder, gente, de manifestação de um útero, ele ainda não foi explicado totalmente, 100% compreendido e explicado pela ciência, para você ter ideia, porque o que um útero é capaz de fazer é algo muito grandioso. Ele é capaz de, com a sua. Tanto é que hoje em dia, inclusive, coisas muito interessantes, né? Estão tentando reproduzir úteros artificiais, né? Por quê? Porque é tão maravilhoso, tão milagroso e a tecnologia que se precisa para produzir um útero artificial é gigantesca. E nós, mulheres, carregamos toda essa potência, toda essa usina energética dentro dos nossos corpos. Mas nós não sabemos disso. E a gente vai levando as nossas vidas, a gente vai levando a vida de uma forma muito inconsciente. O que que acontece? O nosso útero, ele tem essa capacidade de armazenar de forma sutil e tem essa capacidade de guardar memórias, crenças, padrões seus e da sua ancestralidade. Por que da minha ancestralidade, Cássia? Porque o seu útero, o meu útero, o seu útero foi gerado dentro de outro útero. E esse outro útero que te gerou, que foi o útero da sua mãe, foi gerado dentro de outro útero. Então existem conexões uterinas e memórias uterinas que são passadas útero a útero dentro da nossa linhagem. Então, quando a gente reverencia a mãe, né? Quando a gente honra as nossas mães, a gente está falando também do profundo respeito e da profunda gratidão que muitas vezes a gente sente pelo fato de elas terem nos carregado durante o tempo necessário para que a gente pudesse vir à vida, né? E nesse útero foi necessário nutrição, foi necessário acolhimento, foi necessário uma série de coisas acontecerem para que hoje a gente estivesse aqui juntas conversando. Só que junto disso, nós, aí que tá a questão, né? Que a gente muitas vezes tem muita dificuldade de entender e compreender. Para a mulher, para a menina, o papel da mãe é muito importante. Porque nós fomos geradas dentro de um corpo feminino, dentro de um útero feminino, e nós, né, por sua vez, temos também um corpo feminino. Então, a conexão mãe e filha é muito forte. É muito forte. Tem uma autora, né, que estava falando sobre isso, né? E o quanto ela percebia a diferença, né? Quando o filho saiu de casa e a filha saiu de casa. A dor, como se uma parte dela tivesse ido embora, foi quando a filha saiu de casa. Porque tem essa coisa próxima. E aí, gente, o que que acontece?
Nós, muitas vezes, criamos, por conta de toda essa relação ingênua que nós crianças criamos com as nossas mães, expectativas muito altas em relação às nossas mães, que nem sempre elas puderam cumprir. Então, as nossas dores, olha isso, presta atenção nisso. As nossas dores, as nossas mágoas, as nossas feridas, as nossas raivas com a mãe vão ser muito grandes. E por que que a nossa dor com a mãe é tão grande? Porque existe muito amor da nossa parte. Então, quanto mais amor, maior a dor. Por quê? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a nossa vida só foi possível, né, a partir do momento em que aquela mulher cedeu um espaço do seu corpo, um espaço do seu ventre, um espaço do seu útero para nós. Só que nós mulheres, a gente tem essa relação com muitas questões com a mãe, e muitas vezes a gente vê na vida, a gente vê no mundo o quanto essas mulheres erraram, o quanto essas mulheres caíram em armadilhas, o quanto elas tiveram relações problemáticas, o quanto muitas vezes elas não foram o que a gente considera mulheres que a gente gostaria de ter uma vida como a delas.